PAP Ei, ou gente, de pais mudando de para assunto, filhos? eu converso muito, viu? Eu converso muito, vocês me dão trela, né? Vocês me dão trela, eu converso muito. Eu estava ontem conversando aqui com o Ícaro, né? Conversando com os meninos aqui, e eu me lembrei hoje de uma coisa que até eu comentei com eles. Da importância, né? Os nossos filhos, eles veem a gente como o maior espelho, né? O seu filho é o seu espelho. Como é que você se comporta dentro de casa, na rua, né? Se dentro de casa você é uma coisa, na rua você é outra, seu filho vai ser a mesma coisa. Nós pais, nós somos espelhos dos nossos filhos. É por isso que tem muita gente que viveu uma vida de desobediência, né? Desobedeceu muito o pai e a mãe, né? E hoje tem filhos que estão aí, eita, chega a subir aí. E aí, que estão aí, dando troco hoje, né? Aí muitas vezes você se pergunta, o que foi que eu fiz de errado? É porque ele se espelhou em você. Eu estava lembrando aqui, estava contando, a psicologia diz que os nossos filhos, eles se espelham na gente, né? A gente sabe, né? Nossos filhos eles se espelham na gente. Nós somos os maiores exemplos dos nossos filhos. E eles nos veem como heróis, né? Você aí, que trabalha todo dia, você que luta, que seus filhos estão vendo você lutando para trazer o pão para dentro de casa, para sobreviver, né? Eles estão vendo tudo isso. Então os filhos, ele vê você como se fosse o maior herói para eles. Você sabia disso? Só que porém tem uma coisa. É um grande problema que muitas vezes a gente tem, que a gente não conversa com nossos filhos. A gente não fala nossas frustrações. A gente não fala aquilo que nos entristece. Aquilo no passado que já deixou a gente muito triste. A gente não fala às vezes daquela namorada que decepcionou, ou aquela pessoa que rejeitou a gente. Muitas vezes a gente não. E muitas vezes por você não contar as frustrações, aquela pessoa que lhe rejeitou, como você sofreu, né, para vencer essa rejeição, tudo isso. Muitas vezes por você não contar aos seus filhos, quando ele cresce, que arruma alguém, muitas vezes acontece com ele ou com ela, muitas vezes eles não querem aceitar. Eles não querem aceitar um não, né? Então é importante que você fale das suas frustrações. Ó, aconteceu isso no meu passado, tal, eu sofri muito, mas superei, mas consegui vencer, apareceu outra pessoa. Então isso é importante, você falar para os seus filhos, né? O que lhe deixava triste, o que abatia o teu coração, uma namorada que você teve que acabou lhe frustrando, ou um namorado que você teve, você sofreu muito, né? Você achou que ia morrer, quase que entrava em depressão, mas você venceu, logo depois apareceu outra pessoa especial na sua vida. Então tudo isso é importante você falar. Então é a gente ensinar, instruir, né, aos nossos filhos também a receber a rejeição. Eu conversando uma vez com os meninos aqui, eu estava dizendo que a gente tinha uma turma de amigos que a gente sempre saía, né? João Guarda ali, mano. Saía para as festas, para os brega por aí, tudo, a gente sempre saía. E eu sempre fui no meio da turma mais quietinho, também um patinho feio, né? Eu era um patinho feio, até eu sou meio feinho, né? Mas assim, eu era um patinho feio. Os meninos chegavam, meu amigo, a menina ficava tudo doida pelos meninos, né? Os meninos, meus colegas, tudo presença, né? Tudo bonito. Eu era o feinho da turma. Então eu sofri muito, né? Eu sofri muito, às vezes eu me apaixonava, gostava de alguém, mas as meninas muitas vezes diziam, eu só quero amizade contigo, né? Me deixava muito triste às vezes. Me deixava muito triste, né? Porque a pessoa estava gostando daquela pessoa, né? E assim, eu era o patinho feio da turma e eu passei muito por isso. Então eu conto muito isso para os meus filhos. E eu sempre falo para eles assim, né? Quando vocês crescerem, tiver uma namorada que for muito apaixonado, e caso essa namorada não queira mais ficar com você, não queira mais namorar com você, nunca pense em fazer o mal. Mesmo que você chore, mesmo que você sofra, deixa pra lá, porque em certo tempo vai aparecer outra pessoa especial na sua vida, você vai se apaixonar de novo, você vai gostar e vai viver uma nova história. E isso é importante que a gente fale para os nossos filhos, né? Que tem tanta gente aí sendo criados de uma forma que eles não aceitam a rejeição. Teve um caso de um rapaz faz tempo, que a menina não queria mais namorar com ele. E depois de um tempo o cara viu a menina com outro cara, né? Namorando outro cara. E ele quase que matava a menina, parece que jogou gasolina, alguma coisa assim. Isso faz tempo. Pessoas que não aceitam rejeição. Elas, para aumentar o ego delas, elas preferem deixar você do que você deixar ela. Porque elas querem ser alimentadas pelo ego. Se segura.
Porque não é fácil não, né? Não é fácil não. Às vezes você tem brigas, você tem confusão, ou coisas que acontecem que às vezes dá vontade mesmo. E você rodar a mão pra cima. Mas se segura, meu irmão, né? Então a gente tem que ensinar isso. E isso eu passo passando e a gente vai tendo muito aprendizados. Muito aprendizados. Vocês não imaginam o quanto que eu já sofri por amor. Ai, meu céu, eu era um apaixonado. Meu Deus do céu. Eu me apaixonei tanto por aí. Tanto. Nenhuma das meninas me quis. Hoje em dia, muitas delas são minhas amigas, né? Minhas colegas. E algumas até me acompanham aqui nas redes sociais, né? Mas assim, eu me apaixonei muito tudo e levava muito não na cara, né? Aí chegou um tempo que dizem que eu fui ficando mais bonitinho, mais apresentável. Aí começou, né? A aparecer umas namoradinhas, tudinho. Mas antes disso eu sofri muito por amor, né? Mas são situações no nosso dia a dia que a gente precisa ensinar aos nossos filhos, né? Ser rejeitado, se for rejeitado, como você deve se comportar. A rejeição é muito difícil e às vezes você pode até querer tomar a atitude de fazer alguma loucura. Você fica até pensando vem até pensamento de você fazer loucura, né? Mas é nesse momento que você precisa aprender que não só a rejeição, como outras coisas também, né? Você precisa entender e compreender que tudo passa, né? Pode até ser que hoje você esteja chorando aí porque o teu marido te abandonou, ou o teu namorado não quer mais namorar com você. A dor da rejeição é bronca mesmo, é difícil. Mas tudo supera, tudo supera. Sabe um corte, um ferimento muitas vezes que é muito grave? Ele pode até demorar, né? Pode até demorar sarar. Mas passa, mas ele sara. Não tem dor no mundo que não passe. Não tem sofrimento no mundo que não passe. Tudo passa. Então a gente precisa sim entender, né? E compreender e passar para os nossos filhos que tudo a gente pode superar. O tempo é a melhor coisa. Ensinar aos nossos filhos que passa, né? Passa. Hoje você pode estar chorando, estar sofrendo muito, né? Uma rejeição ou alguma coisa que aconteceu na sua vida, né? Que você precisa superar. Tudo passa. Tudo nessa vida passa. Tudo nessa vida é passageiro. Fora o motorista e o cobrador. Fica a dica. Bom, gente, por que eu estava conversando com vocês isso? Porque hoje eu me acordei com muitos pensamentos, né? E muitas lembranças. E uma dessas lembranças foi isso, né? A importância que a gente tem para sempre conversar com nossos filhos, né? Trazer eles para perto, conversar, porque às vezes você é um pai, é uma mãe tão séria, que às vezes seu filho procura desabafar na rua do que desabafar com você. E você insiste tanto para que eles conversem com você, e quando ele vai conversar, você já começa a repreender, já começa a dizer um monte de coisa. Aí ele olha assim e diz assim, não, é melhor conversar com os outros na rua do que conversar com meu pai e com a minha mãe, dentro de casa, né? A gente precisamos mostrar aos nossos filhos que nós somos o grande apoio deles, né? Mas quando for preciso repreender, eles saibam que a gente tem um cajado na mão para repreender, né? Mas quando for para apoiar, para dar conselho, que nós possamos mostrar aos nossos filhos que somos as melhores pessoas para dar conselhos a eles. Quando eles quiserem entrar em mau caminho, que a gente sejamos a inspiração para eles, para dizer, olha, não entra. Você pode ter até tido a experiência, né? Que o seu filho quer passar para a experiência. Olha, eu já passei por isso, não é bom. Vai trazer sofrimento. Então aconselhar, né? Então se você também não tem esse conselho para dar, se você não viveu esse conselho, mas você conhece alguém, você pode ser aquela pessoa também para dizer a ele, né? Que olha, eu tenho um amigo ou uma amiga ou um irmão que passou por esse processo, foi assim, assim, assim. Então não é bom você passar por isso. É aconselhar. A melhor coisa é a gente sermos conselheiros dos nossos filhos, né? E é isso, gente. Hoje eu estou muito feliz, muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito, por Ele estar me sustentando, me segurando, né? Quando eu olho para mim, eu vejo que eu não sou nada, sou apenas pó e cinza, né? Mas Ele olhou para esse pó e cinza e teve misericórdia. Feriado, né? Muita gente aí já deve ter feito o almoço, ter deixado tudo pronto, né? Aí vocês queriam ser para ter um pai desse, uma hora dessa, tá tomando café. Ah, quem tá tomando café? Acabou de tomar um cafezinho, um bom dia, meu pai. Bom dia, meu povo. Nossos seguidores.
Aí tá de boca cheia.